Essas crianças, elas provavelmente nunca nem ouviram o som de uma bomba, não é? Disse John com a voz embargada, enquanto baixava sua câmera com as mãos trêmulas. Por 35 anos, ele arriscou a vida nas linhas de frente do Afeganistão, Iraque, Síria e Ucrânia. Um fotógrafo veterano, uma lenda em seu campo, que naquele momento chorava como uma criança. E não era só ele. Ao seu lado, outros 14 correspondentes de guerra tiveram suas visões de mundo completamente viradas de cabeça para baixo em apenas 72 horas. Alguns chegaram a considerar seriamente cancelar seus voos de volta. Como profissionais com uma média de 23 anos de carreira e mais de 80 mil horas de experiência combinada viram-se chorando incessantemente em São Paulo, no Brasil. Este evento chocante, apenas 3 dias depois, gerou reportagens especiais urgentes da CNN, BBC, Reuters e Associated Press. A Associação Internacional de Jornalistas convocou, pela primeira vez na história, uma reunião de emergência sobre o cuidado com a saúde mental de correspondentes de guerra. O que eles vivenciaram no Brasil foi um mundo sem o som de tiros, um silêncio desprovido de explosões, um cotidiano onde o próprio conceito de guerra parecia não existir. Para eles que passavam mais de 300 dias por ano em zonas de conflito, convivendo diariamente com a morte, aquilo era como estar em outro planeta. Meu nome é Ricardo, e há 15 anos trabalho como guia e intérprete no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Já guiei mais de 12 mil estrangeiros por esta metrópole. No entanto, nunca presenciei um evento de impacto tão profundo. O que esses corajosos profissionais que dedicam suas vidas a transmitir a verdade do campo de batalha sentiram no Pacífico Brasil? Por que tomaram decisões que mudariam suas vidas para sempre? E que impacto suas ações tiveram no mundo após retornarem para casa? Como testemunha ocular de tudo, contarei em detalhes o início, o meio e o fim desta história. Tenho certeza de que, depois de ouvi-la, sua percepção sobre o Brasil mudará para sempre. Então vamos começar. Tudo começou na manhã de 15 de março, por volta das 6h23. Um voo alemão, retornando de Alepo, uma das zonas mais devastadas pela guerra civil na Síria, fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos devido a uma falha no motor. Por uma extraordinária coincidência, a bordo desta aeronave estavam 15 dos mais renomados correspondentes de guerra do mundo, ativos em zonas de conflito globais. O líder do grupo era John, uma lenda viva. Em 35 anos ele fotografou guerras em 67 países, ganhou 2 prêmios Pulitzer e 3 vezes o World Press Photo. Um bombardeio lhe custou 80% da audição do ouvido esquerdo, e seu ombro esquerdo carregava a cicatriz de um tiro de sniper que sofreu durante uma reportagem na Síria, mas ele nunca parou de buscar a verdade. Havia também Mike, especialista em fotografar locais de bombardeio. Na última década, ele documentou mais de 1.200 ataques. Suas imagens foram usadas como prova pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, contribuindo para a condenação de crimes de guerra. Contudo, ele sofria de um severo transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, qualquer som alto e súbito fazia-se jogar instintivamente no chão. E Sarah, conhecida por seu trabalho em campos de refugiados. Ela viveu e trabalhou em 32 campos diferentes, fotografando mais de 38 mil refugiados. Tendo perdido seus próprios pais na guerra durante a infância, ela também se dedicava a apoiar órfãos de guerra. O resto do grupo, incluindo David e Anna, era composto por profissionais igualmente dedicados, que arriscavam suas vidas para contar histórias que o mundo precisava ouvir. O que todos eles tinham em comum era o fato de não terem uma única noite de sono tranquilo em mais de 15 anos. Ao receber a chamada sobre a falha no avião, corri para o aeroporto. No momento em que os vi no saguão de desembarque, percebi que eram diferentes de qualquer turista que eu já havia guiado. Seus olhos em constante alerta, escaneavam o ambiente em 360 graus. Seus rostos estavam tensos, rígidos. O pesado equipamento fotográfico nunca deixava suas mãos. E o mais revelador, a maneira como se postavam defensivamente sempre que um funcionário do aeroporto se aproximava. Era um instinto de sobrevivência afiado apenas em quem viveu no campo de batalha. O conserto do motor levaria no mínimo 3 dias. Eles não tinham escolha a não ser permanecer em São Paulo. Como guia eu os acompanharia. Mas desde o momento em que embarcamos no trem expresso aeroporto da CPTM, um padrão estranho começou a se repetir.
Assim que o trem partiu, John levantou-se abruptamente e começou a andar pelo vagão, seus olhos procurando algo. Onde está a segurança? E os soldados armados? Ele perguntou, sua voz carregada de uma ansiedade palpável. Ele estava visivelmente abalado. Na Síria, era impensável que um transporte público não tivesse soldados do governo a bordo, realizando verificações aleatórias de identidade. O trem em São Paulo, no entanto, não tinha um único segurança à vista. Mike, ao seu lado, murmurava para si mesmo, inquieto. Nenhuma verificação de bombas? Nenhuma revista de bagagem? Como pode ser tão vulnerável? É seguro? Para eles, um sistema de transporte público sem múltiplas camadas de segurança era inconcebível. No Iraque, antes de entrar em qualquer trem ou ônibus, uma varredura com detector de metais era obrigatória, e ainda assim, ataques terroristas eram frequentes. Tentei explicar a eles sobre a segurança relativa do Brasil, sobre como as coisas funcionavam aqui, mas eles me olhavam com ceticismo. Aquilo estava muito além de sua compreensão, um choque contra a realidade que conheciam. O que os surpreendeu ainda mais foi o comportamento dos outros passageiros. Muitas pessoas estavam completamente absortas em seus smartphones, alheias ao que acontecia ao redor. Havia quem ouvisse música com fones de ouvido, quem cochilasse encostado na janela, quem lesse um livro tranquilamente. Era uma demonstração de vulnerabilidade que seria suicida em um campo de batalha. Sarah me perguntou com genuína preocupação. Essas pessoas não têm senso de perigo? Um ataque terrorista poderia acontecer a qualquer momento. Respondi que no Brasil, ataques terroristas em transportes públicos eram praticamente inexistentes. As coisas com as quais eles se preocupavam simplesmente não aconteciam aqui. Mesmo assim, a desconfiança permanecia em seus olhos. Para homens e mulheres que conviveram com o som diário de tiros e explosões por mais de uma década, aquela cena de paz era perturbadora, quase sinistra. Chegamos ao hotel no bairro dos Jardins por volta das 20h30. Fiz o check-in para eles, mas assim que entraram em seus quartos, uma nova série de comportamentos estranhos começou. John jamais colocaria sua bagagem perto da janela, um cálculo de risco contra snipers. Sua bolsa de câmeras foi escondida atrás da parede mais distante da porta, a mais sólida do quarto. Mike inspecionou meticulosamente a planta do quarto, identificando 3 rotas de fuga em caso de emergência. Em vez de dormir na cama macia, ele arrastou um cobertor para o chão, ao lado da parede, preparando-se para dormir ali. Sarah verificou seu kit de primeiros socorros e suas rações de emergência, e então fechou completamente as cortinas, um hábito para se proteger de tiros vindos de fora. Eram todos rituais de sobrevivência, ações instintivas forjadas em lugares onde bombardeios, ataques e snipers podiam acontecer a qualquer momento, para proteger a própria vida. No entanto, o que aconteceu naquela noite se tornaria o ponto de virada que mudaria fundamentalmente suas vidas. Por volta das 23h15, um som alto e abrupto veio do quarto ao lado. Era um turista alemão que deixará sua mala pesada cair no chão. Para qualquer pessoa com experiência de combate, o som era indistinguível do de uma explosão. Instintivamente, John se jogou no chão, arrastando sua câmera para debaixo da mesa. Mike e David fizeram o mesmo, buscando abrigo. Anna correu para o banheiro, o lugar mais seguro em caso de desabamento. Eram reflexos de sobrevivência gravados em seus corpos. Mas o que se seguiu foi o mais chocante de tudo: o silêncio. Não houve uma segunda explosão. Não houve gritos, sirenes de alarme ou o som característico das hélices de helicópteros militares cortando o ar. Apenas 5 minutos de silêncio absoluto e ininterrupto. Hesitante, John ergueu a cabeça e espiou pela janela. A paisagem noturna de São Paulo brilhava tranquilamente. As luzes dos arranha-céus da Avenida Paulista formavam um tapete luminoso e sereno. Não havia o som de sirenes de emergência, nem o zumbido de helicópteros. O que se ouvia era apenas o murmúrio distante do tráfego e o som rítmico e suave do metrô passando ocasionalmente. O que diabos está acontecendo? John murmurou, confuso. Por 35 anos, ele fora acordado todas as noites pelo som de explosões e tiros. Esse silêncio completo estava além de sua compreensão. Mike sentia o mesmo. Está quieto demais. Alguma coisa está errada. Um lugar tão pacífico pode realmente existir? Na última década, ele nunca havia tido uma noite de sono profundo. Vivia em um estado de tensão constante, onde até mesmo o som de uma porta batendo faria saltar.
Mas gradualmente aquele silêncio começou a envolvê-lo, a acalmá-lo. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu verdadeiramente seguro. Era uma paz profunda, uma sensação que ele jamais experimentara no campo de batalha. Sarah sentou-se perto da janela observando a cidade iluminada. Há luz, mas não há medo, disse ela com lágrimas escorrendo pelo rosto. A eletricidade não é cortada por bombardeios. Essa luz é o símbolo da paz. Em sua cidade natal, Sarajevo, a luz noturna atraía snipers. As cortinas sempre ficavam fechadas. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, John, Mike, Sarah e todos os outros dormiram profundamente até o amanhecer, sem acordar uma única vez. Pela primeira vez desde que começaram a cobrir guerras, eles acordaram sem terem sido assombrados por pesadelos. Às 7 horas da manhã seguinte, quando se reuniram no restaurante do hotel, suas expressões eram irreconhecíveis. A tensão havia desaparecido, substituída por uma calma serena. Foi uma noite inacreditável, disse John aos outros. Em 35 anos, nunca dormi em paz. Eu nunca sabia quando o morteiro poderia cair, ou quando um sniper poderia me alvejar. Sempre dormi com o olho aberto. Mas ontem à noite foi diferente. Eu me senti seguro, do fundo da minha alma. Mike concordou com a cabeça. Eu também. Sempre dormi com uma pistola escondida debaixo do travesseiro. Ontem à noite adormeci sem me preocupar com nada. Não sentia isso há 15 anos. Sarah, com a voz embargada, acrescentou, eu tive um sonho. Não um sonho de guerra, mas um sonho da minha infância, de um tempo de paz. Nunca tive um sonho assim desde que meus pais morreram em um bombardeio. No entanto, o verdadeiro choque ainda estava por vir, durante o passeio que faríamos por São Paulo naquele dia. Planejei para eles um percurso que começava na Avenida Paulista e seguia para o Parque Ibirapuera. Primeiramente, ao pegarmos o metrô, eles novamente mostraram uma profunda perplexidade. As estações e os vagões não tinham um único guarda armado. E o que mais os surpreendia era o comportamento dos passageiros, pessoas focadas em seus celulares, ouvindo música, lendo livros, e algumas até cochilando. Essas pessoas estão anestesiadas pela paz? Perguntou Mike, preocupado. No campo de batalha, manter um estado de alerta de 360 graus é uma questão de vida ou morte. Mas as pessoas em São Paulo agem como se o perigo simplesmente não existisse. É porque eles se sentem seguros, pois não há o risco de snipers nos prédios? Perguntou David. Balancei a cabeça. Não, não é sobre isso. Em São Paulo, na maior parte do tempo e dos lugares, simplesmente não há esse tipo de perigo iminente. Para eles, era um conceito quase impossível de assimilar. Ao chegarmos à Avenida Paulista, um choque ainda maior os aguardava. A avenida estava repleta de turistas e locais, mas ninguém vigiava suas bagagens com paranoia. As pessoas simplesmente as deixavam no chão ao seu lado, bolsas de câmera, mochilas, sacolas. Isso seria impensável no Oriente Médio, comentou John. Ele se aproximou de um turista brasileiro que havia montado uma câmera DSLR em um tripé e se afastado alguns metros para esperar sua vez de tirar uma foto em frente ao MASP. Ele deixou a câmera sozinha, disse John com uma expressão de incredulidade. Em Bagdá, se você desviasse o olhar por um segundo, sua câmera desapareceria. Eu expliquei. Você se preocupa com roubo? No Brasil, embora exista em lugares movimentados como este, as pessoas tendem a se sentir seguras. E se alguém esquecesse algo, a chance de ser devolvido é grande. Eles permaneceram céticos, pois aquilo ia contra tudo que sua experiência lhes ensinara. Enquanto caminhávamos pela calçada, testemunhamos um encontro que mudaria tudo. Um grupo de cerca de 30 crianças, do 5º ano de uma escola pública de Santo André, estava em uma excursão escolar. Elas caminhavam alegremente guiadas por seus professores. No instante em que viu a cena, John parou de andar. Sua voz falhou. Essas crianças, elas não sabem o que é o som de uma bomba, não é? As crianças sorriam abertamente, conversando animadamente com os amigos, sem qualquer traço de medo em seus rostos. Não havia aquele olhar assustado e desconfiado que se vê em crianças que crescem sob a sombra da violência. É verdade, eu confirmei. Essas crianças não conhecem a guerra. Nunca ouviram uma sirene de ataque aéreo. Foi nesse momento que grandes lágrimas começaram a rolar dos olhos de John. Inacreditável. Crianças sendo simplesmente crianças, sorrindo de verdade. Sarah também começou a chorar.
Na última década, ela havia fotografado mais de 3.000 crianças órfãs em campos de refugiados na Síria e no Afeganistão. Crianças que tremiam de medo, crianças esqueléticas pela desnutrição, crianças que haviam perdido completamente a esperança no futuro. Mas as crianças brasileiras à sua frente não carregavam esse peso. Seus sorrisos eram puros, suas risadas, despreocupadas. A confiança que demonstravam em seus amigos era um tesouro que só as crianças que não conhecem a guerra podem possuir. Mike, com a voz trêmula, disse: "As crianças que eu fotografei. Seus olhos estavam mortos. Mas os olhos dessas crianças, eles brilham." Naquele momento, uma das meninas tropeçou e caiu. Vendo o joelho arranhado, ela começou a chorar. Imediatamente, as outras crianças correram para ajudá-la. A professora se aproximou, acalmando-a com ternura. David observava a cena paralisado. Em um bombardeio, ele sussurrou: "Uma criança ferida fica sozinha. Ninguém vem ajudar, porque todos estão ocupados demais tentando salvar a própria vida. Mas aqui, por um arranhão, tantas pessoas se preocupam." Depois, fomos ao Parque Ibirapuera. Mesmo sendo um dia de semana, estava cheio de famílias. Uma cena em particular nos marcou: uma família fazendo um piquenique na grama. O pai brincava de aviãozinho com a filha de uns 3 anos, levantando-a nos ombros. A mãe arrumava sanduíches e frutas em uma toalha. Os avós estavam presentes, 3 gerações desfrutando de um momento de paz. David observava a família em silêncio. Aquele pai, ele não está armado, ele comentou, como se fizesse uma pergunta óbvia. No Iraque, era comum que os homens carregassem armas para proteger suas famílias. No Brasil, civis não andam armados, expliquei. David franziu a testa, confuso. Então, como ele protege a família? E se terroristas aparecerem? E se sequestradores tentarem algo? Fiquei sem palavras por um momento. Era difícil explicar a ele que no Brasil, embora a violência urbana seja uma realidade, esse tipo de perigo extremo não fazia parte do cotidiano da maioria das famílias em um parque. Neste país, a família não está sob essa ameaça constante. Por isso, não precisam de armas para se proteger. Ao ouvir isso, David e os outros ficaram em silêncio por um longo tempo. Para eles, era um conceito que transcendia a compreensão. Ana murmurou: "Uma sociedade onde se pode estar seguro sem armas. Um lugar assim realmente existe." Então testemunhamos algo ainda mais chocante. Em um banco do parque, alguém havia esquecido uma carteira. Estava aberta, e podíamos ver várias notas de 50 e 100 reais dentro. John, espantado, me perguntou: "Aquela carteira, ninguém vai roubá-la?" Eu balancei a cabeça. No Brasil, é muito comum que em situações assim, a pessoa que encontra leve para a administração do parque ou para a polícia. Alguém certamente a levará. De fato, 10 minutos depois, vimos um jovem universitário encontrar a carteira, olhar ao redor e levá-la diretamente a um posto da Guarda Civil Metropolitana próximo. Sara, comovida, disse: "Mesmo com dinheiro à vista, ninguém rouba. O coração das pessoas neste país é tão bonito." Ao entardecer, fomos para a Estação da Luz. Era o pico da hora do rush, e dezenas de milhares de pessoas se moviam de forma ordenada pela estação histórica. O que mais o surpreendeu foi que mesmo com uma multidão tão densa, ninguém passava por uma verificação de armas. Não havia detectores de metais como nos aeroportos. E ainda assim, não havia ataques terroristas ou incidentes graves. Mike refletiu em voz alta: "Tantas pessoas e ninguém carrega uma arma. Ninguém suspeita do outro. Uma sociedade assim realmente existe." E então o momento decisivo chegou. Por volta das 19 horas, enquanto esperávamos um trem na plataforma, um som ensurdecedor ecoou de repente. Era o martelo pneumático de uma obra próxima. No mesmo instante, John, Mike, David e Sarah se jogaram no chão, um reflexo condicionado por 15 anos de experiência em combate. No entanto, nenhum dos brasileiros ao redor se moveu. Eles sabiam que era apenas o som de uma construção, e não deram a mínima importância. Quando John se levantou, estava chorando. Quando percebi que era o som de uma obra, eu chorei. Não era um morteiro, não eram tiros. Era apenas o som de uma obra. O som pacífico de uma construção. Naquela noite, de volta ao saguão do hotel, eles conversaram por horas. Eu estava presente como intérprete, mas o conteúdo da conversa deles foi suficiente para abalar minha própria visão de mundo. Afinal, por que passamos tanto tempo em zonas de guerra? Mike começou com um tom pesado.
para mostrar a verdade ao mundo, para denunciar a tragédia da guerra, para transmitir a importância da paz. Pelo menos era nisso que eu acreditava. Mas o que é a paz de verdade? Talvez eu nunca tenha sabido. Sarah continuou: a paz não é apenas a ausência de bombas. Não é a ausência de tiros. É quando as pessoas confiam umas nas outras do fundo do coração. É poder viver com segurança. É quando as crianças podem crescer sem conhecer o medo. Isso é a verdadeira paz. John, olhando pela janela a paisagem noturna de São Paulo, falou com profunda emoção. Nestes 3 dias, minha visão de mundo mudou 180 graus. Como a guerra é anormal. E como a paz é milagrosa e preciosa. Pela primeira vez, eu entendi isso com todo o meu ser. David, com determinação, declarou: eu só sabia fotografar a guerra. Mas agora, eu também quero fotografar a paz. Quero mostrar a paz deste país para o mundo inteiro. Ana, com lágrimas nos olhos, acrescentou: quero devolver às crianças do meu país os sorrisos que as crianças daqui têm. Quero provar que um mundo sem guerra é realmente possível. Na manhã do 3º dia, a companhia aérea informou que o avião estava consertado. No entanto, ninguém queria ir embora. No momento do check-out, John segurou minha mão. Ricardo, ele disse, tem um pedido. Quero que o mundo inteiro conheça a paz deste país. Quero que as crianças do mundo, que só conhecem a guerra, saibam como é a verdadeira paz. Por favor, nos ajude. Sarah, com a voz embargada, disse: as 72 horas que passei no Brasil foram as mais preciosas da minha vida de 36 anos. Pela primeira vez, pude me sentir segura de verdade. Pela primeira vez, senti esperança. Mike, com uma expressão séria, falou: eu queria acabar com a guerra, mas não sabia como. Agora eu sei. Se pudermos replicar em outros países a paz que existe aqui, talvez seja possível. No caminho para o aeroporto de Guarulhos no trem, eles já discutiam planos concretos. John disse: primeiro vamos escrever uma reportagem especial. O título será A Verdadeira Paz Descoberta por Fotógrafos de Guerra. Não basta reportar a guerra, reportar a paz também é necessário. David, animado, acrescentou: vou criar um livro de fotografias chamado Crianças que Não Conhecem a Guerra. Quero levar os sorrisos das crianças brasileiras para o mundo, e espero que as crianças de outros países também possam recuperar esses sorrisos. Sarah propôs um plano concreto: quero discursar na ONU. O tema será o que é a paz, e contarei sobre nossa experiência no Brasil. Ana sugeriu um projeto educacional: quero criar um programa de educação para a paz nas escolas do mundo todo, usando o Brasil como estudo de caso. No aeroporto, ao nos despedirmos, John apertou minha mão com força. Ricardo, obrigado. Nestes 3 dias, eu renasci. Da próxima vez, não quero fotografar um campo de batalha, mas sim um lugar de paz. E eu definitivamente voltarei ao Brasil. E da próxima vez, quero trazer todos os correspondentes de guerra do mundo comigo. Depois que eles partiram, senti uma profunda emoção e, ao mesmo tempo, um enorme senso de responsabilidade. Eu havia testemunhado com meus próprios olhos como pessoas com almas feridas pela guerra encontraram cura e redenção ao entrar em contato com a paz do Brasil. No entanto, o que aconteceu a seguir superou todas as minhas expectativas. O impacto foi muito maior do que eu poderia ter imaginado. Uma semana depois, em 25 de março, a reportagem de John causou uma repercussão internacional massiva. O título era A Verdadeira Paz Descoberta por Fotógrafos de Guerra, as 72 horas milagrosas no Brasil. Em 24 horas, o artigo foi lido mais de 1 milhão de vezes e republicado pelos principais veículos de comunicação de 47 países. O que mais chamou a atenção foi a comparação entre as fotos que eles tiraram em zonas de guerra e as que tiraram no Brasil. Ao lado da foto de uma escola destruída por um bombardeio, havia a foto de crianças brasileiras sorrindo a caminho da escola. Ao lado de um soldado fortemente armado, havia a foto de um policial brasileiro desarmado, dando informações a um turista. Esse contraste provocou um forte impacto em pessoas do mundo todo. 2 semanas depois, Sarah fez um discurso de emergência na Comissão de Direitos Humanos da ONU. O tema era: o que é a paz? O que um correspondente de guerra aprendeu no Brasil? A audiência incluía diplomatas, funcionários da ONU e membros de ONGs, totalizando mais de 300 pessoas. Durante o discurso, ela disse em lágrimas: por 15 anos eu mostrei a miséria da guerra. Mas eu não conhecia a beleza da paz. O que eu vi no Brasil foi a bondade, a confiança e a compaixão inerentes ao ser humano.
A guerra não é a natureza humana. A paz é o estado em que deveríamos viver. O discurso gerou uma enorme comoção, e a ONU lançou oficialmente um projeto para estudar um modelo de paz brasileiro. Mike organizou uma exposição de fotos intitulada O País que Não Conhece a Guerra. A exposição viajou por Paris, Nova York e Londres. Policiais desarmados, estações sem revistas de bagagem, cidadãos entregando uma carteira perdida à polícia, crianças brincando e sorrindo. Essas fotos mostravam eloquentemente como uma sociedade pacífica é milagrosa e preciosa. Em 3 meses, centenas de milhares de pessoas visitaram a exposição. Muitos olhavam para as fotos com lágrimas nos olhos. Uma mulher do Oriente Médio caiu de joelhos chorando e perguntou: um mundo assim realmente existe? A mudança mais impressionante foi a de David. Ele abandonou completamente a cobertura de guerras e decidiu se dedicar à educação para a paz. Ele viaja para escolas em todo o mundo, usando as fotos e vídeos que fez no Brasil para ensinar a importância da paz. Mostrar a guerra é importante, disse David, mas mostrar a paz é ainda mais. Não quero apenas mostrar uma realidade sem esperança, quero transmitir a própria esperança. 6 meses depois, em setembro, todos os 15 retornaram ao Brasil como prometido. Desta vez não como turistas, mas para estudar a paz em profundidade. Eles visitaram o Memorial da Resistência em São Paulo e pesquisaram como o Brasil conseguiu construir uma democracia e um senso de unidade a partir de um passado de dor e divisão. No Memorial da Resistência, ao ouvir o testemunho de familiares de vítimas da ditadura militar, John ficou profundamente comovido. O Brasil sofreu feridas históricas tão profundas, mas escolheu a reconciliação e a democracia em vez do ódio. Essa força, essa sabedoria, é algo que o mundo inteiro deveria aprender. Eles também estudaram detalhadamente a transição do Brasil de um regime autoritário para a democracia. Ficaram particularmente impressionados com a determinação da sociedade brasileira em proteger a democracia e a paz através do diálogo, em vez do confronto. Sarah, emocionada, disse: um lugar que passou por um regime autoritário e conseguiu se transformar em um farol da democracia de forma pacífica. Essa resiliência é incrível. Proteger a paz através da democracia. Essa é a verdadeira sabedoria da humanidade. As atividades deles continuam até hoje, e sua influência se espalhou pelo mundo. 1 ano depois, John publicou um livro de fotografias com o tema Guerra e Paz. O livro, que contrastava a realidade dos campos de batalha com a paz do Brasil, tornou-se um best-seller mundial. Todos os lucros foram doados para o apoio a órfãos de guerra e para a educação para a paz. Mike estabeleceu um novo campo jornalístico, o jornalismo de paz. Agora ele cobre tanto a guerra quanto a paz, transmitindo não apenas a miséria do conflito, mas também a preciosidade da harmonia. Sarah fundou uma ONG internacional chamada Peace for Children, que oferece educação para a paz no estilo brasileiro em zonas de conflito. Até agora, mais de 50 mil crianças em 23 países participaram de seus programas. As atividades de educação para a paz de David continuam a se expandir. Ele agora visita mais de 100 escolas por ano. Os alunos que assistem às suas aulas são chamados de Sementes da Paz, espalhando o círculo da paz pelo mundo. Recentemente recebi uma ótima notícia de John. Ricardo, no próximo ano voltarei ao Brasil. Desta vez, quero trazer 50 fotógrafos de guerra de todo o mundo. Quero que todos experimentem a verdadeira paz. E a partir do Brasil, queremos lançar um movimento pela paz mundial. De acordo com seus planos, no próximo ano, eles realizarão a Cúpula Mundial pela Paz no Brasil, um evento que reunirá correspondentes de guerra de todo o mundo para aprender sobre a paz e compartilhar suas experiências com o planeta. 15 jornalistas que só conheciam a guerra descobriram a verdadeira essência da paz no Brasil e começaram uma jornada para transmiti-la ao mundo. Uma estadia acidental de apenas 3 dias mudou a vida de 15 pessoas, e seu impacto agora se estende por todo o globo. Como guia turístico, já interagi com inúmeros estrangeiros, mas nunca conheci pessoas que me trouxessem uma emoção e uma influência tão profundas. O encontro com eles me fez reconhecer novamente o quão especial e preciosa é a paz que temos no Brasil. São justamente aqueles que conhecem o horror da guerra que podem compreender, do fundo da alma, o valor da paz. E são eles que possuem a missão fervorosa de levar essa paz a mais pessoas. Observando-os, eu também refleti profundamente sobre o que significa a paz.
Cada momento do nosso cotidiano, que consideramos normal, é, na verdade, uma prova de uma paz imensamente valiosa. Hoje, nas ruas de São Paulo, milhões de pessoas vivem suas vidas com segurança. As crianças sorriem a caminho da escola, e os pais podem mandá-las sem medo. O metrô funciona pontualmente, as lojas expõem seus produtos com tranquilidade, e as pessoas convivem em confiança mútua. Essa cena, que parece tão corriqueira, é na verdade a prova de uma sociedade pacífica, algo raro no mundo, e essa paz não é algo garantido. Ela foi construída e é protegida pelo esforço e pela sabedoria de muitas pessoas. O encontro com John e os outros 14 fotógrafos de guerra me ensinou essa importante verdade. A paz é como o ar, é fácil considerá-la garantida. No entanto, há muitas pessoas no mundo que só conhecem a guerra. Para elas, uma sociedade pacífica como a do Brasil é quase um milagre. Espero sinceramente que através das atividades deles, mais pessoas possam reconhecer o valor da paz e caminhar em direção a um mundo sem guerras. Ao mesmo tempo, sinto fortemente que nós, brasileiros, não podemos tratar essa paz como garantida. Devemos protegê-la. A paz não se constrói da noite para o dia, mas acredito que através da consciência e da ação de cada um, ela pode ser alcançada. Desejo do fundo do meu coração que a verdadeira paz, como a que John e seus amigos experimentaram no Brasil, um dia se espalhe por todo o mundo. Muito obrigado por me ouvir até o final. Espero que esta história seja um gatilho para que todos possam refletir profundamente sobre a paz. Acredito que ao conhecermos não apenas a miséria da guerra, mas também a beleza da paz, cada um de nós pode se tornar um agente da paz. Por favor, compartilhe suas impressões e experiências nos comentários. Continuarei a produzir conteúdo que transmite a força e o valor da paz do Brasil, que muitas vezes não são conhecidos. Então, por favor, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Espero que possamos pensar, aprender e agir juntos pela paz.